Há muito tempo, em uma pequena cidade chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era carpinteiro. Ambos vinham de origens humildes e levavam uma vida simples. Um dia, enquanto Maria realizava suas tarefas diárias, um anjo chamado Gabriel apareceu a ela. Gabriel trazia uma mensagem incrível de Deus. Ele disse a Maria que ela havia sido escolhida para ser a mãe de um bebê especial, que se chamaria Jesus. Esse bebê seria o Filho de Deus e salvaria as pessoas de seus pecados. Maria ficou surpresa e um pouco assustada. Ela se perguntou como isso poderia acontecer, já que ainda não era casada. Gabriel a tranquilizou, dizendo que o Espírito Santo viria sobre ela e que o poder de Deus tornaria isso possível. Maria, sendo uma mulher fiel e humilde, confiou em Deus e disse: "Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra." Pouco tempo depois, Maria visitou sua prima Isabel, que também esperava um bebê milagroso. O filho de Isabel cresceria para se tornar João Batista, aquele que prepararia o caminho para Jesus. Quando Maria cumprimentou Isabel, o bebê em seu ventre saltou de alegria, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ela exclamou que Maria era abençoada entre as mulheres e que seu filho também era abençoado. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, ajudando-a e compartilhando a alegria de suas gestações milagrosas, antes de retornar para casa. Enquanto isso, José descobriu que Maria estava grávida. Ele ficou confuso e angustiado, pois ainda não eram casados. Na cultura deles, isso poderia levar a punições severas para Maria. José a amava e não queria envergonhá-la publicamente. Então pensou em terminar o noivado em segredo. Mas então um anjo apareceu a José em um sonho. O anjo lhe disse para não ter medo de tomar Maria como esposa, pois o bebê que ela carregava havia sido concebido pelo Espírito Santo. O anjo disse que o bebê se chamaria Jesus, que significa "O Senhor salva", porque ele salvaria seu povo de seus pecados. José acordou e fez o que o anjo lhe ordenou. Ele tomou Maria como sua esposa, mas não consumou o casamento até que Jesus tivesse nascido. Nessa época, o imperador romano Augusto decretou um censo em todo o Império Romano. Todos precisavam ir até sua cidade de origem para se registrar. Como José era descendente do rei Davi, teve que viajar até Belém, a cidade de Davi. Maria foi com ele, mesmo estando muito próxima de dar à luz. A jornada até Belém foi longa e difícil, percorrendo cerca de 110 quilômetros por terrenos acidentados e montanhosos. Maria e José viajaram a pé e em um jumento, enfrentando noites frias e dias quentes. Quando finalmente chegaram, a cidade estava lotada de pessoas que também haviam vindo se registrar para o censo. José tentou encontrar um lugar para ficarem, mas todas as hospedarias estavam cheias. Por fim, encontraram abrigo em um estábulo, um local onde os animais eram mantidos. Apesar das condições humildes, José fez o possível para deixar Maria confortável. Naquela noite, Maria deu à luz seu primeiro filho. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura, um coxo onde os animais se alimentavam, porque não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. Apesar das circunstâncias simples, aquele foi um momento de grande alegria e admiração. O nascimento de Jesus cumpriu antigas profecias e marcou a chegada do Salvador. Perto dali, alguns pastores estavam nos campos, vigiando seus rebanhos, humildes e insignificantes. Mas Deus escolheu compartilhar esta boa notícia com eles primeiro. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Trago boas novas que causarão grande alegria a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." Então, uma grande multidão do exército celestial
apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e subiram ao céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos revelou. Eles foram às pressas e encontraram Maria e José, e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Quando ouviram, espalharam a palavra sobre o que lhes havia sido dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores contaram. Maria guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, que era exatamente como lhes havia sido dito. Depois que Jesus nasceu em Belém, Maria e José ficaram lá por algum tempo. Quando Jesus completou 8 dias de vida, eles o levaram para ser circuncidado. Conforme a lei judaica, deram-lhe o nome de Jesus, o nome que o anjo havia dado antes de ele ser concebido. Algumas semanas depois, quando chegou o tempo da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, eles levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Essa era uma prática comum para os primogênitos. Enquanto estavam lá, encontraram um homem chamado Simeão. Simeão era justo e devoto, e esperava a consolação de Israel, o Messias que traria salvação. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando Maria e José trouxeram Jesus, para cumprir os costumes da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, conforme a tua promessa, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Maria e José ficaram maravilhados com o que foi dito sobre Jesus. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. E uma espada atravessará a tua própria alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Penuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos após o casamento. E então ficou viúva até os 84 anos. Ela nunca deixava o templo, mas adorava dia e noite, jejuando e orando. Chegando naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falou sobre o menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor exigia, Maria e José voltaram para sua cidade natal, Nazaré, na Galileia. Jesus cresceu ali. Ele se tornou forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Quando Jesus tinha cerca de 2 anos, alguns sábios do Oriente, também conhecidos como magos, chegaram a Jerusalém. Eles tinham visto uma estrela no céu que acreditavam sinalizar o nascimento de um novo rei dos judeus. Eles foram ao rei Herodes e perguntaram: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado com essa notícia, pois se sentiu ameaçado pela ideia de um novo rei. Ele reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles disseram: Em Belém da Judéia, referindo-se a uma profecia das Escrituras. Herodes encontrou-se secretamente com os magos e descobriu o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele os enviou a Belém e disse: Vão e procurem informações precisas sobre o menino. Assim que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Mas Herodes não tinha intenção de adorar Jesus. Ele queria matá-lo. Os magos seguiram a estrela até que ela parou sobre o lugar onde Jesus estava. Eles ficaram cheios de alegria e entraram na casa. Viram o menino com sua mãe Maria, curvaram-se e o adoraram. Abriram seus tesouros
e lhe presentearam com ouro, incenso e mirra. Esses eram presentes valiosos, dignos de um rei. Depois de serem avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram ao seu país por outro caminho. Quando eles partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então José se levantou, pegou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso. Ele ordenou que matassem todos os meninos de Belém e arredores que tivessem 2 anos de idade ou menos, de acordo com o tempo que havia aprendido com os magos. Isso cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles não existem mais. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois aqueles que tentavam tirar a vida do menino estão mortos. Então José se levantou, pegou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá. Avisado em um sonho, ele retirou-se para o distrito da Galileia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Jesus cresceu em Nazaré, aprendendo com seus pais e na sinagoga local. Ele viveu uma vida humilde e obediente, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas eles não perceberam. Pensando que ele estava no grupo, viajaram um dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Eles não o encontraram. Então voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o encontraram nos pátios do templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram admirados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos tratou assim? Seu pai e eu estávamos ansiosamente procurando por você. Por que vocês estavam me procurando? Ele perguntou. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele estava dizendo. Então ele desceu para Nazaré com eles e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os anos se passaram, e Jesus cresceu até a idade adulta, vivendo uma vida tranquila em Nazaré. Enquanto isso, seu parente João, conhecido como João Batista, tinha uma missão única. João era um profeta e vivia uma vida simples e rústica no deserto. Ele usava roupas feitas de pelos de camelo, com um cinto de couro em volta da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. A missão de João era preparar o caminho para a vinda do Messias, Jesus. Ele pregava uma mensagem de arrependimento, exortando as pessoas a se afastarem de seus pecados e a serem batizadas como sinal de arrependimento. A pregação poderosa de João atraía grandes multidões de Jerusalém e das regiões vizinhas. As pessoas vinham até ele no Rio Jordão, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no rio. João deixava claro que seu papel era preparar o caminho para alguém maior do que ele. Ele dizia: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo dia, enquanto João batizava pessoas no Rio Jordão, Jesus veio da Galileia para ser batizado por ele. João inicialmente hesitou,
Reconhecendo que Jesus era aquele sobre quem ele havia falado, ele disse: Eu preciso ser batizado por você. E você vem a mim? Mas Jesus insistiu, dizendo: Deixe assim por enquanto. Convém que façamos isso para cumprir toda a justiça. Então João concordou e batizou Jesus. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse evento marcou o início do ministério público de Jesus. Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando, preparando-se para a missão que tinha pela frente. Durante esse tempo, o diabo veio a Jesus e tentou tentá-lo de 3 maneiras significativas. Primeiro, ele disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, ele disse, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Finalmente, o diabo o levou a um mundo e o seu esplendor. Tudo isso eu te darei. Ele disse: Se você se prostrar e me adorar. Jesus respondeu: Afasta-te de mim, Satanás. Pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus havia resistido com sucesso à tentação, permanecendo fiel a Deus e à sua missão. Com as tentações para trás, Jesus retornou a Galiléia no poder do Espírito. Notícias sobre ele se espalharam por toda a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, e todos o elogiavam. Enquanto Jesus viajava e ensinava, começou a chamar seus primeiros discípulos. Ele encontrou Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, que eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Ele continuou a chamar outros, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Eles também deixaram seu barco e seu pai e seguiram Jesus. Esses homens se tornaram seus companheiros próximos e mais tarde seriam conhecidos como os apóstolos. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos poderosos, curas milagrosas e atos profundos de compaixão. Multidões o seguiam por onde quer que ele fosse, ansiosas para ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. Um dos primeiros atos públicos de Jesus foi na cidade de Caná, na Galiléia. Ele participou de um casamento com sua mãe, Maria, e seus discípulos. Durante a celebração, os anfitriões ficaram sem vinho, o que era um grande constrangimento social na época. Maria contou a Jesus sobre a situação, sugerindo que ele poderia ajudar. Jesus respondeu: Mulher, por que você envolve a mim? Minha hora ainda não chegou. Apesar disso, Maria disse aos servos que fizessem o que Jesus ordenasse. Jesus pediu aos servos que enchessem 6 grandes jarros de pedra com água. Esses jarros eram usados para purificação cerimonial, e cada um podia conter de 20 a 30 galões. Depois que os encheram, Jesus disse que tirassem um pouco e levassem ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água que havia sido transformada em vinho, ficou maravilhado. Ele chamou o noivo de lado e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior.
mas você guardou o melhor até agora. Esse milagre, transformando água em vinho, foi o primeiro sinal que Jesus realizou, revelando sua glória e fazendo com que seus discípulos crescem nele ainda mais. Depois disso, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe, irmãos e discípulos. Eles ficaram lá por alguns dias antes de viajar para Jerusalém para a festa da Páscoa. Em Jerusalém, Jesus foi aos pátios do templo e viu pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outras sentadas às mesas trocando dinheiro. Ele ficou indignado ao ver como haviam transformado o templo, um local de adoração, em um mercado. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos os animais e cambistas do templo. Ele virou as mesas e disse: "Tirem isso daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Os líderes judeus exigiram um sinal para provar sua autoridade para fazer tudo isso. Jesus respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias." Eles ficaram confusos, pensando que ele se referia ao templo físico que havia levado 46 anos para ser construído. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, sugerindo sua futura morte e ressurreição. Durante a festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que Jesus estava realizando e eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus continuou a ensinar sobre a importância de viver uma vida que reflita os valores de Deus, enfatizando o amor, a humildade e o perdão. Ele desafiou seus ouvintes a ir além da mera obediência externa à lei e a cultivar um coração que verdadeiramente busca a Deus. Jesus também falou sobre a importância da oração, ensinando aos seus discípulos a oração do Senhor como um modelo de como orar. Ele os encorajou a confiar na provisão de Deus e a buscar seu reino acima de tudo. Ele advertiu contra a hipocrisia, exortando seus seguidores a viver com integridade e a acumular tesouros no céu, em vez de na terra. À medida que Jesus continuava seu ministério, ele realizou muitos milagres que demonstravam sua autoridade sobre a natureza, as doenças e até a morte. Ele acalmou uma tempestade com uma palavra, alimentou milhares com apenas alguns pães e peixes e curou os enfermos e os aleijados. Esses milagres não apenas revelavam seu poder divino, mas também sua profunda compaixão pelos necessitados. Apesar de sua crescente popularidade, Jesus enfrentou oposição de líderes religiosos que se sentiam ameaçados por seus ensinamentos e sua influência. Eles questionaram sua autoridade e tentaram prendê-lo com perguntas difíceis. No entanto, Jesus sempre respondeu com sabedoria e graça, muitas vezes transformando seus desafios em oportunidades para revelar verdades mais profundas sobre o reino de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus continuou a enfatizar a importância da fé, do arrependimento e de um relacionamento pessoal com Deus. Ele chamou as pessoas para segui-lo, não apenas como um mestre ou operador de milagres, mas como o Filho de Deus que veio trazer salvação ao mundo. Sua mensagem era de esperança, redenção e a promessa de vida eterna para todos os que crescem nele. Enquanto Jesus preparava seus discípulos para os desafios que estavam por vir, ele os lembrava do custo do discipulado. Ele os advertiu que segui-lo nem sempre seria fácil, mas também lhes assegurou de sua presença e da vitória final que viria por meio de sua morte e ressurreição. Os ensinamentos e ações de Jesus durante esse tempo lançaram as bases para a propagação do Evangelho e o estabelecimento da igreja primitiva, enquanto seus seguidores levavam sua mensagem até os confins da terra. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultam, perseguem e dizem falsamente todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Jesus continuou ensinando sobre a importância de ser uma influência positiva no mundo. Ele usou metáforas dizendo: Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no velador, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus então falou sobre a lei e os profetas, enfatizando que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele desafiou seus ouvintes a viverem com justiça, indo além das interpretações rigorosas da lei que os fariseus e os mestres da lei seguiam. Ele disse: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ao longo do sermão, Jesus forneceu novos insights sobre ensinamentos familiares, aprofundando seu significado e aplicação. Ele falou sobre a ira, dizendo: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, Racá, estará sujeito ao tribunal. E qualquer que disser, louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Ele também abordou questões de adultério e divórcio, exortando seus seguidores a manterem a pureza e a fidelidade. Ele disse: Ouvistes que foi dito: Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus continuou com ensinamentos sobre juramentos, retaliação e amor aos inimigos. Ele encorajou seus seguidores a deixar o seu sim e o seu não ser não, a oferecer a outra face quando ofendidos e a amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele também falou sobre dar aos necessitados, oração e jejum. Jesus ensinou que esses atos deveriam ser feitos em segredo, não para serem vistos pelos outros. Quando se tratava de oração, ele deu a eles a oração do Senhor como modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus enfatizou a importância de perdoar os outros, dizendo que, se eles perdoassem os outros, seu Pai Celestial também os perdoaria. Ele também abordou questões de riqueza e preocupação, exortando seus ouvintes a acumularem tesouros no céu, e não na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Apesar de sua crescente popularidade, Jesus enfrentou oposição de líderes religiosos que se sentiam ameaçados por seus ensinamentos e sua influência. Eles questionaram sua autoridade e tentaram prendê-lo com perguntas difíceis. No entanto, Jesus sempre respondeu com sabedoria e graça, muitas vezes transformando seus desafios em oportunidades para revelar verdades mais profundas sobre o reino de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus continuou a enfatizar a importância da fé, do arrependimento e de um relacionamento pessoal com Deus. Ele chamou as pessoas para segui-lo, não apenas como um mestre ou operador de milagres, mas como o Filho de Deus que veio trazer salvação ao mundo. Sua mensagem era de esperança, redenção e a promessa de vida eterna para todos os que crescem nele. Enquanto Jesus preparava seus discípulos para os desafios que estavam por vir, ele os lembrava do custo do discipulado. Ele os advertiu
que segui-lo nem sempre seria fácil, mas também lhes assegurou de sua presença e da vitória final que viria por meio de sua morte e ressurreição. Os ensinamentos e ações de Jesus durante esse tempo lançaram as bases para a propagação do Evangelho e o estabelecimento da igreja primitiva, enquanto seus seguidores levavam sua mensagem até os confins da terra. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultam, perseguem e dizem falsamente todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus continuou ensinando sobre a importância de ser uma influência positiva no mundo. Ele usou metáforas dizendo: vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no velador, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus então falou sobre a lei e os profetas, enfatizando que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele desafiou seus ouvintes a viverem com justiça, indo além das interpretações rigorosas da lei que os fariseus e os mestres da lei seguiam. Ele disse: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ao longo do sermão, Jesus forneceu novos insights sobre ensinamentos familiares, aprofundando seu significado e aplicação. Ele falou sobre a ira, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, racá, estará sujeito ao tribunal. E qualquer que disser, louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Ele também abordou questões de adultério e divórcio, exortando seus seguidores a manterem a pureza e a fidelidade. Ele disse: ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus continuou com ensinamentos sobre juramentos, retaliação e amor aos inimigos. Ele encorajou seus seguidores a deixar o seu sim e o seu não ser não, a oferecer a outra face quando ofendidos e a amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele também falou sobre dar aos necessitados, oração e jejum. Jesus ensinou que esses atos deveriam ser feitos em segredo, não para serem vistos pelos outros. Quando se tratava de oração, ele deu a eles a oração do Senhor como modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus enfatizou a importância de perdoar os outros, dizendo que, se eles perdoassem os outros, seu Pai Celestial também os perdoaria. Ele também abordou questões de riqueza e preocupação, exortando seus ouvintes a acumularem tesouros no céu, e não na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Ele os encorajou a não se preocuparem com suas vidas, com o que comeriam ou beberiam, ou com seus corpos e o que vestiriam. Em vez disso, deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes seriam dadas também. Em seus ensinamentos, Jesus exortou as pessoas a evitar julgar os outros, lembrando-lhes que a medida que usassem para julgar seria usada contra elas. Ele as encorajou a pedir, buscar e bater, prometendo que todo aquele que pedisse receberia, todo aquele que buscasse encontraria, e a todo aquele que batesse a porta seria aberta. Perto do fim do Sermão da Montanha, Jesus apresentou a regra de ouro. Portanto, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois isso resume a lei e os profetas. Ele falou sobre os portões estreito e largo, incentivando as pessoas a entrarem pelo portão estreito que leva à vida, em vez do portão largo que leva à destruição. Jesus concluiu seu sermão com uma parábola sobre 2 construtores. Ele disse que todo aquele que ouvisse suas palavras e as colocasse em prática era como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios subiram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouvisse suas palavras e não as colocasse em prática era como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios subiram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu com grande estrondo. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os mestres da lei. Enquanto Jesus viajava de cidade em cidade, sua reputação como curandeiro e operador de milagres se espalhou por toda parte. As pessoas traziam os enfermos, os aleijados, os cegos e os endemoninhados até ele. E Jesus os curava a todos com compaixão e autoridade. Certo dia, Jesus estava ensinando em uma casa em Cafarnaum. E o lugar estava tão cheio que não havia mais espaço, nem mesmo fora da porta. 4 homens chegaram carregando um paralítico em uma maca. Eles não conseguiam passar pela multidão. Então tomaram uma decisão ousada. Subiram no telhado, fizeram uma abertura cavando através dele e em seguida baixaram o paralítico até Jesus. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Isso chocou alguns dos mestres da lei que estavam presentes. Eles pensaram consigo mesmos: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou, pegou a maca e saiu andando à vista de todos. Isso deixou todos maravilhados. E eles glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada assim. Outro milagre significativo aconteceu na cidade de Naim. Quando Jesus se aproximou do portão da cidade, viu um cortejo fúnebre. O único filho de uma viúva havia morrido, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, seu coração se compadeceu dela, e ele disse: não chore. Então ele se aproximou e tocou o esquife em que o carregavam, e os carregadores pararam. Ele disse: jovem, eu digo a você, levante-se. O morto se sentou e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio para ajudar o seu povo. Jesus também realizou milagres sobre a natureza. Certa noite, após um longo dia de ensino,
Ele e seus discípulos entraram em um barco para atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Jesus, exausto, adormeceu na popa. De repente, uma tempestade furiosa surgiu, e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que ele quase foi inundado. Os discípulos, aterrorizados, acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: Aquiete-se, acalme-se. Então o vento se acalmou e houve completa bonança. Ele disse aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros: Quem é este? Até o vento e as ondas lhe obedecem. Além de milagres, Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas de histórias simples e memoráveis com significados espirituais profundos. Essas parábolas eram projetadas para revelar verdades sobre o reino de Deus àqueles que estavam abertos ao entendimento, enquanto as ocultavam daqueles que não eram receptivos. Uma das parábolas mais conhecidas é a parábola do semeador. Jesus contou a história de um agricultor que saiu para semear. Enquanto espalhava semente, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Brotaram rapidamente porque a terra era superficial. Mas, quando o sol surgiu, as plantas foram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ainda outras caíram em boa terra, onde produziram uma colheitassem 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Jesus explicou a parábola aos seus discípulos, dizendo que a semente representa a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo representam as diferentes maneiras como as pessoas respondem à palavra. A semente à beira do caminho representa aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem, e o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. A semente em lugares pedregosos representa aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, duram apenas pouco tempo. Quando surgem tribulações ou perseguições por causa da palavra, eles rapidamente abandonam a fé. A semente entre espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas a semente em boa terra representa aqueles que ouvem a palavra e a entendem, produzindo uma colheita frutífera. Outra parábola profunda é a parábola do bom samaritano. Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por assaltantes. Eles o despiram, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Um sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, ao chegar ao lugar e vê-lo, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, em sua viagem, chegou ao lugar onde o homem estava e, ao vê-lo, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o a uma hospedaria e cuidou. Cuidou dele. No dia seguinte, ele pegou 2 denários e os deu ao dono da hospedaria. Cuide dele, disse ele. E, quando eu voltar, reembolsarei qualquer despesa extra que você tenha. Jesus perguntou: Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista na lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Outra parábola significativa é a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. Então o pai dividiu sua propriedade entre eles. Pouco tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para uma região distante e lá desperdiçou sua riqueza vivendo de maneira imprudente. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se empregou com um cidadão daquela região, que o mandou para seus campos para cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando caiu em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui eu estou morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele se levantou e foi para o seu pai. Mas, enquanto ainda estava longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Correu para o filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Então começaram a celebrar. Enquanto desciam a montanha, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando sobre João Batista. Após a transfiguração, Jesus e seus discípulos voltaram para as multidões. Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino, e ele foi curado naquele momento. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: Vá daqui para lá, e ela irá. Nada será impossível para vocês. Jesus continuou a ensinar seus discípulos sobre humildade e grandeza no reino dos céus. Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não mudarem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos aqueles que creem em mim, seria melhor que amarrassem uma grande pedra de moinho no seu pescoço e se afogassem nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que aconteçam, mas ai daquele por quem elas vierem. Jesus também contou a parábola da ovelha perdida para ilustrar o amor e o cuidado de Deus por cada indivíduo. Ele disse: O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nos montes e vai em busca daquela que se perdeu? E se a encontra, eu lhes digo a verdade, ele fica mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Jesus ensinou extensivamente sobre o perdão e reconciliação. Pedro veio a Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus é como um rei que queria acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um homem que devia 10.000 talentos de ouro. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para quitar a dívida. Diante disso, o servo caiu de joelhos perante ele e implorou: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O senhor do servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Porém, ao sair, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Seu companheiro caiu de joelhos e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei. Mas ele se recusou. Em vez disso, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram indignados e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha ocorrido. Então o senhor mandou chamar aquele servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me suplicou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive de você? Irado, o senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial tratará cada um de vocês, a menos que perdoem seu irmão ou irmã de coração. Os ensinamentos e milagres de Jesus continuavam a revelar a natureza do reino de Deus e as expectativas para seus seguidores. Através da transfiguração, de seus ensinamentos profundos sobre fé, humildade e perdão, e de parábolas como a da ovelha perdida, Jesus proporcionou percepções profundas sobre o amor e a graça de Deus, além de como seus discípulos deveriam viver e tratar os outros. À medida que o ministério de Jesus avançava, ele sabia que seu tempo estava se aproximando para cumprir sua missão. Seguiu com determinação para Jerusalém, mesmo sabendo que o sofrimento e a morte o aguardavam lá. Durante o caminho, continuou ensinando, curando e espalhando a mensagem do reino de Deus. Um dos eventos mais significativos dessa jornada foi a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha uma amizade próxima com Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, que moravam em Betânia, perto de Jerusalém. Certo dia, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente. Embora amasse Lázaro, permaneceu onde estava por mais 2 dias antes de ir para Betânia. Ele disse a seus discípulos que essa doença não terminaria em morte, mas serviria para a glória de Deus. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Marta saiu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que morra. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. World. Marta foi chamar sua irmã Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ela caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, assim como os outros que estavam de luto com ela, ele ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. Onde o colocaram? Perguntou. Venha e veja, Senhor, responderam. Jesus chorou. Ainda profundamente comovido, Jesus foi até o túmulo. Era uma caverna com uma pedra colocada sobre a entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas, Senhor, disse Marta, já há mau cheiro, pois faz 4 dias que ele está aí. Então Jesus disse: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Assim, removeram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam que tu me enviaste.
Depois de dizer isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O homem que estava morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e um pano ao redor do rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Esse evento milagroso levou muitos dos que o testemunharam a crer em Jesus. No entanto, também alarmou os líderes religiosos. Os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, preocupados de que, se Jesus continuasse a realizar tais sinais, todos acreditariam nele e os romanos viriam para tomar tanto o seu templo quanto a sua nação. A partir daquele dia, começaram a planejar sua morte. Enquanto seguia para Jerusalém, Jesus passou por Jericó. Lá, encontrou um homem chamado Zaqueu, um chefe dos cobradores de impostos, que era rico, mas desprezado por seus compatriotas judeus. Zaqueu estava curioso sobre Jesus e queria vê-lo. Como era de baixa estatura, subiu em uma figueira brava para conseguir um melhor ponto de vista enquanto Jesus passava. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu com alegria. Todos que viram isso começaram a murmurar: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, agora mesmo dou metade dos meus bens aos pobres, e se enganei alguém em alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus parou em Betânia, onde foi homenageado com um jantar na casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava reclinado à mesa, Maria, irmã de Lázaro, pegou um frasco de nardo puro, um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. A casa ficou perfumada com a fragrância. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valia o salário de 1 ano. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo o responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que era colocado nela. Deixe-a em paz, respondeu Jesus. Ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. No dia seguinte, Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Ao se aproximar da cidade, enviou 2 de seus discípulos à frente, dizendo: Vão até o povoado adiante, e assim que entrarem, encontrarão uma jumenta amarrada, com seu filhote ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém disser algo a vocês, digam que o Senhor precisa deles, e ele os enviará imediatamente. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Diga à filha de Sião: Veja, o seu rei vem até você, montado em um jumento, e em um potro, filho de jumenta. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia instruído. Trouxeram o jumento e o potro e colocaram seus mantos sobre eles para Jesus se sentar. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. As multidões que iam adiante dele e as que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? As multidões respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo ali. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Está escrito, disse-lhes ele: Minha casa será chamada casa de oração,
mas vocês a estão transformando em um covil de ladrões. E ele os curou. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que ele fazia e as crianças gritando nos pátios do templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Você está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Perguntaram a ele. Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, preparaste o perfeito louvor? À medida que a semana avançava, Jesus passava os dias ensinando no templo e as noites no Monte das Oliveiras. A tensão entre ele e os líderes religiosos crescia, e eles procuravam uma forma de prendê-lo em segredo e matá-lo. Jesus continuava a preparar seus discípulos para sua morte e ressurreição iminentes, ensinando-lhes sobre a importância da fé, humildade e amor. Ele os advertiu sobre as provações e tribulações que viriam, mas assegurou-lhes sua vitória final e a chegada do reino de Deus. À medida que se aproximava a festa da Páscoa, Jesus sabia que chegara o momento de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele continuava ensinando e realizando milagres, mesmo enquanto os líderes religiosos conspiravam contra ele. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, secretamente concordou em trair Jesus aos chefes dos sacerdotes por 30 moedas de prata. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando era costume sacrificar o cordeiro da Páscoa, Jesus enviou 2 de seus discípulos, Pedro e João, adiante para preparar a refeição pascal. Ele lhes instruiu a seguir um homem carregando um jarro de água na cidade. Esse homem os levaria a uma casa onde poderiam preparar a refeição. Naquela noite, Jesus e seus 12 discípulos reuniram-se no andar superior da casa para a ceia pascal, conhecida como a Última Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Depois, tomou um cálice de vinho, deu graças e o ofereceu a eles, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Digo-lhes que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que o beberei. Durante a refeição, Jesus também lavou os pés de seus discípulos, demonstrando sua humildade e servidão. Ele disse a eles: Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Agora que eu, o Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz por vocês. Enquanto estavam reclinados à mesa, Jesus ficou perturbado em espírito e disse: Digo-lhes a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram chocados e começaram a questionar quem entre eles faria tal coisa. Jesus indicou que era Judas, molhando um pedaço de pão no prato e entregando a ele, dizendo: O que você está prestes a fazer, faça-o depressa. Judas então saiu da sala para concretizar sua traição. Após a saída de Judas, Jesus continuou ensinando seus discípulos restantes e lhes deu um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus também falou sobre sua partida iminente e prometeu que o Espírito Santo, o advogado, viria para guiá-los e confortá-los. Ele disse: Não deixem que os seus corações fiquem aflitos. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Depois de cantar um hino, Jesus e seus discípulos foram ao Monte das Oliveiras. Lá Jesus previu a negação de Pedro, dizendo: Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro declarou: Mesmo que seja necessário morrer contigo, nunca te negarei.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus então foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se profundamente angustiado e aflito. Então lhes disse: Minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus caiu com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao voltar para os discípulos, encontrou-os dormindo e perguntou a Pedro: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se novamente e orou pela segunda vez: Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ao voltar, encontrou-os novamente dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Então, deixou-os e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse: Ainda estão dormindo e descansando? Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão armada com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas havia combinado um sinal com eles: Aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no. Assim, Judas aproximou-se de Jesus e disse: Saudações, mestre! E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, faça o que veio fazer. Então os homens avançaram, prenderam Jesus e o detiveram. Um dos discípulos golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus a ele. Pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas então como se cumpririam as escrituras que dizem que deve acontecer dessa forma? Então ele tocou a orelha do servo e o curou. Naquele momento, Jesus disse à multidão: Estou liderando uma rebelião para que vocês venham com espadas e porretes para me prender. Todos os dias estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as palavras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o desfecho. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma prova falsa contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontraram nada, embora muitas testemunhas falsas tivessem se apresentado. Finalmente, 2 testemunhas disseram: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder? O que é esse testemunho que estão trazendo contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote insistiu: Ordeno a você, pelo Deus vivo, que nos diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Mas eu lhes digo: de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e exclamou: Ele blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Agora vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Eles responderam: Ele é digno de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele com os punhos e o esbofetearam. Profetize para nós, Messias. Quem foi que bateu em você? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio quando uma serva se aproximou e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Diante de todos: Não sei do que você está falando.
Depois saiu para o portão, onde outra serva o viu, e disse às pessoas: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Ele negou novamente, agora sob juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Seu sotaque o denuncia. Quejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele saiu dali e chorou amargamente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo decidiram condenar Jesus à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus havia sido condenado, foi tomado pelo remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles responderam: O que nos importa? Isso é problema seu. Então, Judas jogou o dinheiro no templo, saiu e foi enforcar-se. Enquanto isso, Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Você o disse, respondeu Jesus. Quando ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, não deu resposta. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve o testemunho que estão trazendo contra você? Mas Jesus não respondeu, nem mesmo a uma única acusação, para grande espanto do governador. Era costume do governador, na festa, liberar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquele momento, havia um prisioneiro bem conhecido, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu, Pilatos lhes perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu libere para vocês, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que havia entregado Jesus a ele por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, pois hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão a pedir Barrabás e a exigir a execução de Jesus. Qual dos dois vocês querem que eu libere para vocês? Perguntou o governador. Barrabás, responderam eles. O que devo fazer com Jesus, chamado o Cristo? Perguntou Pilatos. Todos responderam: Crucifique-o. Por quê? Qual crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifique-o! Quando Pilatos viu que não estava conseguindo nada, mas que ao invés disso, estava começando uma revolta, ele pegou água e lavou as mãos diante da multidão. Sou inocente do sangue desse homem, disse ele. A responsabilidade é de vocês. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele liberou Barrabás para eles, mas mandou flagelar Jesus e entregá-lo para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para o pátio e reuniram toda a companhia de soldados ao redor dele. Eles o despiram e colocaram nele uma capa escarlate. Depois teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Colocaram uma cana em sua mão direita. Em seguida, se ajoelharam diante dele e zombaram dele. Salve, rei dos judeus! Disseram. Eles cuspiram nele, pegaram a cana e o golpearam na cabeça, repetidamente. Depois de zombarem dele, tiraram a capa e vestiram suas próprias roupas nele. Então o levaram para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Lá ofereceram a Jesus vinho misturado com fel, mas, depois de provar, ele recusou beber. Quando o crucificaram, dividiram suas roupas por sorteio. E sentando-se, ficaram ali vigiando-o. Acima de sua cabeça, colocaram a acusação escrita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 bandidos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Você que vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele. Ele salvou outros, diziam, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Deixe-o descer agora da cruz e acreditaremos nele. Ele confia em Deus que Deus o resgate agora, se ele o quer, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Um dos criminosos que estavam crucificados com ele o insultava, mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus? Mesma sentença. Somos justamente punidos, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez nada de errado. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu e pegou uma esponja. Encheu-a com vinagre, colocou-a em um bastão e ofereceu-a a Jesus para beber. Os outros disseram: Deixe-o em paz. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Finalmente, ele clamou em alta voz pela última vez e entregou seu espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Quando o centurião e os que estavam com ele, guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia sido escavado na rocha. Ele rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao túmulo. No dia seguinte, depois do dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos. Senhor, disseram eles, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, ordene que o túmulo seja guardado até o 3º dia. Caso contrário, seus discípulos podem vir, roubar o corpo e dizer ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Essa última fraude será pior do que a primeira. Levem uma guarda, respondeu Pilatos. Vão e tornem o túmulo o mais seguro que puderem. Então eles foram e selaram a pedra, colocando uma guarda para vigiar o túmulo. Após o sábado, ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se do túmulo, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, pois sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Depois, vão depressa e digam aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia.
Lá vocês o verão. Agora eu lhes disse. As mulheres saíram depressa do túmulo, com medo e grande alegria, e correram para contar a seus discípulos. De repente Jesus os encontrou. Saudações, ele disse. Eles se aproximaram dele, seguraram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os principais sacerdotes se reuniram com os anciãos e elaboraram um plano, deram aos soldados uma grande quantia de dinheiro, dizendo: Vocês devem dizer: os discípulos dele vieram durante a noite e o roubaram enquanto estávamos dormindo. Se esse relatório chegar ao governador, nós o convenceremos e os livraremos de problemas. Então os soldados pegaram o dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus havia dito para irem. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E certamente estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Na noite do primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos líderes judeus, Jesus veio, ficou entre eles e disse: A paz esteja com vocês. Depois de dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, os pecados dessa pessoa serão perdoados. Se não os perdoarem, não serão perdoados. Tomé, também conhecido como Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos, e não colocar meu dedo onde estavam os cravos, e minha mão em seu lado, não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus veio, ficou entre eles e disse: A paz esteja com vocês. Então ele disse a Tomé: Coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, e estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes são aqueles que não viram e ainda assim creram. Jesus realizou muitos outros sinais na presença de seus discípulos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus apareceu a seus discípulos por um período de 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Em uma ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo presente que meu Pai prometeu, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eles se reuniram ao redor dele e perguntaram: Senhor, é neste momento que restaurará o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia. Salvem-se desta geração corrupta. Aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados, e cerca de 3 pessoas foram acrescentadas ao seu número naquele dia. Isso marcou o início da primeira igreja cristã.
à medida que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, espalharam a mensagem de Jesus Cristo por toda a parte. A ressurreição e ascensão de Jesus confirmaram sua vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo vida eterna a todos que creem nele. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Jesus. Esperamos que isso tenha lhe proporcionado um entendimento mais profundo de seus ensinamentos, seus milagres e seu supremo sacrifício e vitória. Que sua vida e mensagem continuem a inspirar e guiar você.